Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Informativo TVU. Estamos também em transmissão pelo canal do YouTube TV Universitária de Uberlândia. Hoje temos entrevista sobre comunicação nas redes com a publicitária Natália Dantas. E para começar a edição desta sexta, o Ministério da Educação vai criar um grupo interministerial para tratar questões relacionadas à violência em escolas. Acompanhe os detalhes na reportagem. O ato em frente à Secretaria Estadual de Educação de São Paulo foi uma forma de chamar a atenção para um problema crônico, a violência nas escolas. Uma pesquisa da POSP, em conjunto com o Instituto Locomotiva, mostra que quase a metade dos alunos das escolas estaduais paulistas já sofreu algum tipo de violência. 33% sofreram bullying, 24% agressão verbal e 14% discriminação, além de agressão física, furto, assédio moral, violência sexual e até assalto. O mesmo acontece com 19% dos professores, 12% deles foram vítimas de agressão verbal, 5% de bullying, 3% de furto, além de assédio moral, assalto, discriminação e agressão física. Há muito tempo nós temos uma cultura de ódio, alunos colocados contra os seus professores, a violência sendo apresentada como arma de diálogo e persuasão. A pesquisa é o retrato dessa realidade que é muito distante da realidade que todos nós gostaríamos de encontrar nas escolas. O tema ganhou destaque depois que um estudante matou uma professora e feriu outras 4 pessoas na escola estadual Tomásia Montoro, em São Paulo. A polícia revelou que o adolescente passou um bom tempo conversando com um colega no banheiro da escola antes do ataque. Ele também teria trocado mensagens com outro aluno. A polícia investiga ainda as atividades do menor nas redes sociais. Quem monitora as mídias digitais afirma que o extremismo no ambiente escolar está relacionado a grupos de radicalização online, que tem como alvo um público cada vez mais jovem. Nós estamos falando de uma subcultura online chamada TCC, que eles utilizam hashtags como TCC, TWT, onde eles fazem toda a glorificação de assassinatos, massacres escolares, violência contra animais, misoginia extrema, e onde eles começam a receber também conteúdos de supremacia dos mais variados espectros. Nós não estamos falando de chance, de deep web, de dark web, não. Nós estamos falando do que está sendo disseminado na superfície da internet. Está no Twitter, está no TikTok, está no Instagram. O Ministério da Educação vai criar um grupo interministerial para debater ações que possam barrar o avanço da violência nas escolas. A escola precisa, de alguma maneira, ter um apoio psicológico mais forte, porque a psicologia hoje tem um trabalho central nessa questão do desenvolvimento, no conhecimento da criança, de como ela está na escola. Vai exigir uma ação de governo com a própria sociedade em parceria, para que, de alguma maneira, a gente possa prevenir ações como a que aconteceram em São Paulo, mas a gente só não sabe quando vai acontecer de novo, mas o danado é que a gente sabe que vai acontecer. E a União Europeia fechou um acordo sobre as novas diretrizes para a energia renovável. O plano prevê o aumento da meta de consumo da energia elétrica vinda de fontes verdes. Acompanhe. Foram 15 horas de negociações sobre o novo acordo provisório que promove e regulamenta as energias renováveis nos países do bloco. Entre os principais pontos do projeto está o aumento para 42,5% na cota final de consumo de energia renovável até 2030. O valor da contribuição obrigatória atual é de 32%. O bloco obteve 22% de sua energia de fontes renováveis em 2021, nível que variou bastante entre os países. Em primeiro lugar, aparece a Suécia, com a participação de 63% em energia renovável. Já em Luxemburgo, Malta, Holanda e Irlanda, as fontes renováveis representam menos de 13% do uso total de energia.
O acordo prevê ainda que 49% dos prédios usem energias renováveis e limpas até 2030 e que ao menos 29% das empresas do setor de transporte também atinjam o mesmo objetivo. O documento ainda precisa ser aprovado pelo plenário do Parlamento Europeu e pelos 27 países membros do Conselho Europeu. E nós vamos agora para um intervalo e voltamos com a entrevista. Vamos receber no estúdio a publicitária Natália Dantas para falar sobre comunicação nas redes e muito mais. Até já! Estamos de volta com o Informativo TVU. Vamos agora para a entrevista. Vamos falar sobre a comunicação nas redes e muito mais com a publicitária Natália Dantas. Boa noite, seja bem-vinda ao Informativo. Muito obrigada, Larissa. A comunicação é tudo, né, Natália? Mas a linguagem não verbal também fala bastante, né? Sim, a comunicação é o que permite a gente ter conhecimento sobre o externo, mas também falar aquilo que está dentro de nós, né? Tanto quem somos quanto aquilo que a gente sabe. E isso a gente pode levar tanto para a vida pessoal quanto para a profissional. Existem pesquisas que falam que a nossa comunicação falada, de áudio mesmo, ela é cerca só de 7%. Na verdade, a gente se comunica em 93% em linguagem não verbal. O que seria, então, essa linguagem não verbal? Linguagem com as mãos? Linguagem corporal, física, desde posicionamento mesmo, físico, linguagem com as mãos, olhar, postura.
Então isso é estudado tanto pela psicologia quanto pela neurociência. Quando a gente vai também para o ambiente aí de desenvolvimento humano e até de cursos mesmo, de apresentação, de oratória, de como se posicionar numa entrevista de emprego, tudo isso que nos compõe, até mesmo as vestimentas, tudo isso compõe a nossa linguagem, a nossa comunicação, seja de modo indireto ou indireto. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de redes sociais, as pessoas trazem essa humanização, né, para a rede, mostrando que sim, que nós somos pessoas comuns, que detêm algum conhecimento, mas quando as pessoas falam, por exemplo, cuide da imagem, quando você vai numa palestra, por exemplo, quando você vai num ambiente de network, é porque a gente pode trabalhar essa imagem em favorecimento das pessoas receberem aquilo que elas querem, né? Então, se a gente vai para uma entrevista, por exemplo, assim, sem preconceito nenhum, mas realmente não dá para você ir de chinela havaiana e de bermuda, porque antes de você chegar, realmente, a pessoa já percebeu o que você quer dizer. Então, todo esse posicionamento e tudo que a gente compõe o nosso posicionamento, tanto físico quanto imagem, é uma linguagem não verbal, é uma linguagem de 93%. Que está também nas redes sociais. Em 100%, né? As redes sociais, aí o Instagram, o Facebook, eles tiveram um boom depois da pandemia. Se a gente olhar pelo quesito história, todas as grandes revoluções vieram depois de um momento de alto impacto. Então, por exemplo, a Revolução Industrial, ela veio depois da Primeira Guerra Mundial. E nós tivemos a revolução da internet aí depois da pandemia, ali no período da pandemia. Então, quando estava todo mundo isolado, o que a gente tinha para poder vivenciar o mundo externo? Eram as telas, né? Foi e aí, boom, né, das redes sociais. E aí a gente tinha live, a gente tinha vários cursos gravados, a gente tinha uma quantidade gigante de informações que nos propiciavam, sim, acesso a coisas direcionadas, mas também trazia toda essa ambientação de tudo que acontecia no mundo. Agora, como a gente tem toda uma realidade aqui do lado de fora e a gente já não está só dentro de casa, nós começamos a ficar mais seletivos. Então o público sabe que não é toda live que vai somar, até porque ele já tem um conhecimento amplo dos assuntos que vão para a rede, mas ele também não tem tempo. Então, comunicar dentro da rede social é comunicar quem é você, mas também é direcionar melhor o seu conteúdo para o seu público. Exatamente. Isso seria ter autoridade ali nas redes sociais? É o termo que se usa, né? Muito. As pessoas falam muito sobre construção de autoridade. O que seria essa autoridade? Primeiro, ela é causada através da empatia. Por isso que a gente fala muito que a gente tem que direcionar a persona, alguns que falam, ou o público-alvo, ou ainda a pessoa que vai entrar dentro do seu funil de vendas, quando a pessoa trabalha com rede social, quando ela aproveita disso para ser um ganho monetário, ou mesmo que ela queira falar com o público que tem a linguagem dela. Porque quando a gente fala para essa pessoa, a gente primeiro cria empatia. E aí a gente vai construindo essa autoridade. A autoridade nem sempre, às vezes, é falar com o poder de alguma especificação, de algum estudo direcionado, mas com a autoridade até de quem é você mesmo. Então, você ter conhecimento e saber se expressar, explanar sobre aquilo que você quer falar, cria autoridade. Se a gente olhar, por exemplo, ali para os comunicadores que fazem muito a parte de comunicação engraçada, que são os humoristas e tal, eles não direcionam exatamente para um conteúdo, mas eles trazem uma verdade, eles constroem uma autoridade que eles sabem como fazer aquilo. Então, essa autoridade, ela é construída, sim, nas redes sociais. Claro que é por um movimento que vai unir ali desde postagens a stories, quando a gente fala, por exemplo, de Facebook, de Instagram, mas também ela é construída através de quem é a pessoa por trás. Hoje, que a gente tem uma quantidade gigante de tecnologia aí que também facilita a produção de conteúdo, tem o ChatGPT agora, tem diversos outros mecanismos, quanto mais a pessoa trouxer essa empatia e essa participação, falando que ela fala com autoridade no sentido de eu sei o que eu estou falando e eu sei o que eu estou fazendo aqui, melhor é. Vamos falar então dessa novidade, ChatGPT, né? Isso. É uma coisa que começou a ser construída lá em novembro, na verdade construída muito antes, né? Mas que veio realmente conhecimento para o público lá em novembro. E é um paralelo com o Google, mas que está causando até um rebuliço ali dentro do Google, porque ele é uma inteligência artificial que varreu tudo que existe na internet de informação e que tem uma comunicação muito direta conosco. Então, por que é chat? Então, ele realmente parece ser um chat. Você entra no site, faz uma pergunta e essa pergunta vem através de respostas, mas como se fosse realmente uma pessoa. Então, por exemplo, estou conversando com a Larissa, jornalista, você tem ali uma expertise dentro do que você fala. Você vai trazer respostas para mim diretas. Então, como eu faço a locução de um jornal? Ele já vai vir. Você pode paralisar e falar assim, mas e se eu tiver dúvida? Ele vai te responder como se fosse uma pessoa. E aí o chat, além de trazer uma facilitação em questão de aprendizagem, ele também traz grande impacto, principalmente sobre a comunicação escrita nas redes.
Olha que bacana. Então a diferenciação ela já começa a ficar um pouco mais apertada, né? Então a gente falava muito principalmente aí de construção mesmo, de posts, de construção do que escrever para poder passar conhecimento. Agora o chat permite isso. Dá para você bem fazer ali um Ctrl+C, Ctrl+V. Então é o chat, que também existe uma tecnologia parecida em outros mecanismos, inclusive de produção de conteúdo. Tem várias pessoas que conhecem o Canva, né? O Canva já tem também essa opção ali um pouco mais simples, mas também tem. Então, quando você até citou a autoridade, agora mais do que nunca, a informação através de vídeos, a informação através de mostrar quem eu sou é o que vai conectar o público. Porque na internet a gente tem uma vasta gama de informações, né? Mas quem eu sou e o conteúdo que eu trago de experiências vividas, tanto na vida profissional quanto na pessoal, é que vai mostrar uma diferenciação para o público. Exatamente, porque agora tá meio que modinha, tá todo mundo fazendo. Sim. E aí, como se destacar no meio de tanta gente? Essa é a autoridade. Sim, essa é a autoridade. É fazer o que já existe de um modo diferente. A gente até vai pegando as informações. Eu vi um case uma vez que eu achei muito interessante, que era um exemplo simples. Por exemplo, existia uma padaria e essa padaria fazia um pão, só que o pão não era gostoso, ele tinha uma pequena venda de pão, sendo que o pão é o que se vende mais numa padaria, né? Chegou uma pessoa, observou aquilo e construiu uma padaria em frente para vender pão. E aí ele foi questionado porque ele falou assim, não é o que eu vou vender, é o melhor do que já existe. Então ele passou a vender o melhor pão e aí já ganhou a concorrência e tal. Então a gente tem uma gama aí de informações na internet. Às vezes eu vou lá na internet e vou falar como construir uma blusa preta. Só que eu vou colocar uma diferenciação em cima disso. E essa diferenciação, ela não está só no produto, mas é no modo como eu falo sobre ela, é no modo como eu exponho. Às vezes é sobre um pequeno detalhe que vai trazer a marca ou a pessoa para aquele sentido. Isso faz toda a diferença também na divulgação das marcas. Com toda certeza. E de parceiros também que essas marcas procuram nas redes sociais. Sim, sim. A gente tem até uma brincadeira aí, que quem é do mundo do marketing já vê isso acontecer há muito tempo, né? Que é entre McDonald's e o Burger King. Então eles meio que fazem, realmente a gente fala ali até do marketing de guerrilha. Às vezes eles falam mal um do outro, ou citam um ao outro, que não pode, né? Sabendo que ali os órgãos responsáveis vão tirar do ar. Mas eles usam isso com muita inteligência. Por quê? Eles têm uma construção de autoridade na área e eles sabem como fazer essa comunicação. Então, moldar tudo isso de acordo com o que você tem de conhecimento, mas também direcionado para o que o público deseja hoje, que é realmente uma verdade. Então, quem já estava posicionado no mercado antes da pandemia, que já estava em redes sociais, está aproveitando esse momento para mostrar que sim, que eles sabem do que estão falando. Mas quem está entrando agora, pega o que já existe, coloca a sua cara, literalmente, às vezes é sim, até o seu modo de falar, até o seu modo de expressar e defende aquilo. Existe um caminho a ser trilhado que facilita essa comunicação? É óbvio que existe. Só que esse caminho ele pode ser construído e pintado com a sua cara. Então o que eu defendo muito, o que eu falo é, você não precisa deixar de ser você para estar nas redes sociais, você não precisa deixar de ser você para poder conseguir sim uma elevação dentro da sua carreira, quando a gente fala de marca pessoal e quando a gente fala de marca profissional, ela existe sim uma visão, um valor, um propósito por trás daquela empresa. Então você também vai ver o que existe no mercado e vai colocar alguma característica sua ali para aquela empresa. Seria mais de uma espontaneidade. Sim, sim. De uma pessoa ou de uma empresa também. Isso. A espontaneidade, ela traz muito essa verdade, né? E as pessoas, elas estão, até indiretamente, até no subconsciente, cada vez mais exigentes. Então, se a gente for olhar, por exemplo, dentro da nossa geração, a gente ainda tem muitos pais, muitos avós que estão vinculados lá a uma criação da fazenda, que tinha ainda uma televisão, às vezes, como uma grande novidade. Hoje a velocidade da comunicação é muito rápida, então a gente tem acesso a tempo e a hora a tudo que acontece, a gente tem acesso ao que acontece na nossa região e no mundo, então é muito rápido. Então você entregar aquilo que pertence a você dentro das redes, dentro dessa comunicação que você vai expor, é algo único, porque tem muito de tudo. Então o que te diferencia é ser você mesmo. Exatamente. E como fazer essas postagens ganharem mais destaque nas redes? Hoje, as postagens em rede social, ela tem que trazer, além de um pertencimento do público com ele, ou seja, falar uma verdade através daquilo que você é, para que a pessoa continue te seguindo e consiga literalmente ser encantado por aquele conteúdo, é você realmente colocar ali a sua cara. Então a questão dos vídeos aí, atualização que teve no Instagram, atualização que teve no Facebook, todo o gigante que se tornou o TikTok, é porque as pessoas, através dessa comunicação falada, através dos vídeos, ela tem um impacto e um alcance maior.
impacto também nas nossas vidas no dia a dia, né, Sim, Natália? No contexto de trabalho, contexto familiar também. Sim, a rede social também criou-se agora a categoria de uma oportunidade de adquirir estudo, né, de adquirir conhecimento, que seja uma dica, como fazer um bolo de fubá para o lanche da tarde, né, até realmente uma comunicação voltada até para a rede. Como construir o marketing da rede social, como que eu faço store, como conecto mais, como que é essa questão até de parâmetros mesmo, como que eu tenho mais visualizações, como que eu não tenho. Então, tudo isso também está ali dentro da rede. Não é só mais um site ou um local para você viver entretenimento, também é conhecimento. É conhecimento. Isso. Tem mais dicas para quem está aí começando a se aventurar agora no Instagram? Sim. Tem algumas empresas que não têm Instagram, parece que nem existe a empresa hoje em dia. Aí vai começar agora. Quais as dicas para quem está recomeçando aí nessa área da internet? A primeira coisa, eu acho que é ver a rede social, ver a internet. Quando a gente está falando mais de rede social hoje, né? Mas é ver todos os mecanismos que a internet traz como divulgação do seu trabalho, divulgação da sua empresa, não como um plus, mas como algo literalmente necessário. Então, tem pesquisas inúmeras que falam que dentro até de 2025, as empresas que não estiverem dentro do Instagram, que não estiverem dentro de uma rede social e dentro do Google, e aí a gente começa também a olhar agora dentro do ChatGPT também, elas não vão existir mais no mercado. Porque sim, voltou a existir um comércio, por exemplo, dentro do ambiente físico, mas, por exemplo, se a Larissa vende algo, eu vou lá na internet ver se ela está lá. Então, ela faz parte dessa equiparação. A mesma coisa é uma marca. Surgiu uma marca grande, seja de qual for o nicho, a pessoa vai na rede social para ver qual que é o posicionamento dela. E tem alguma forma de se destacar ainda mais, sendo você mesmo, mais de visualizações? Tem algum tchan a mais para a pessoa se destacar? Sim. Um caminho que está mais fácil aí? Eu vou falar de pessoas, né? Então, assim, fale de conteúdo, mas coloque aquela pitada que você é você. Pode ser uma piada, um jeito de falar, um jeito de sorrir, mas mostre para a pessoa que você não decorou e que você não está ali simplesmente seguindo um script. A empatia, a humanidade é o que conecta. Me chama muita atenção, inclusive. E quando a gente fala de marca, todas as marcas também trazem essa vertente de pertencimento. Inclusive, quando a gente começa a observar nos últimos anos, trazer pessoas de etnias diferentes, de raças, de cores, todas diferentes, então é justamente para trazer esse pertencimento para as marcas. Exatamente. E também falar bem nas redes sociais, né? Tem que ter aquele lado de ter uma oratória melhor para passar essa comunicação de uma forma mais eficiente. Sim, né? E aí, Larissa, eu vou até demonstrar com um exemplo, mas se eu estivesse aqui, por exemplo, falando com você assim, provavelmente as pessoas não confiariam muito no que eu vou dizer, porque eu estou literalmente contando para o subconsciente das pessoas que eu estou envergonhada, que eu quero me esconder. Então, quando a gente fala de falar bem, primeira coisa, se posicione. Eu já tô aqui assim. Isso. Tem um posicionamento, quando você vai falar para a câmera, de demonstrar que você está aberta a comunicar aquilo que você quer, mas também a receber, e comece a falar um pouco, sim, para o espelho. São técnicas simples. Comece, assim, a fazer alguns exercícios de oratória, então falar com uma caneta dentro da boca. Isso são coisas práticas que vão te auxiliar, mas nada melhor do que você fazer um treino para que você cada vez fique melhor. Então, falar nas redes sociais é treino. O primeiro dia não deu certo, quem gosta de Instagram, quem está procurando o Instagram como rede de comunicação, faz o primeiro vídeo, gente, não apaga, posta. Ele vai ficar 24 horas, amanhã você posta de novo, o que era difícil hoje vai se tornar natural e assim, sequentemente, você fica melhor. E os vídeos dão mais visualização? Com certeza, os vídeos são hoje de alto impacto. A gente tem algumas métricas ali que falam, por exemplo, de musiquinhas que vão viralizar e tal. Eu não gosto muito de defender elas porque eu acho que engessa muito a pessoa. E a gente pensando em um posicionamento de médio e longo prazo, a gente não tem um retorno muito rápido dentro da rede social. Postei hoje, em uma semana, eu já consegui algo que eu desejo. Isso acontece raríssimas vezes e quando acontece a pessoa também não continua lá. Então, dentro das métricas e tudo, utilizar desses mecanismos ajuda, apoia sim, mas não deve ser só isso. Mas os vídeos, com certeza, e a gente olhando o ChatGPT, a gente olhando tudo que está mudando aqui por trás, é um fator que ajuda demais. E tem que estar sempre online nas redes sociais ou você pode dar um momentinho ali de folga? Pode, e aí vem estratégia, né? Que a gente fala muito de estratégia de comunicação. É entender que tudo comunica, não só os posts, não só os stories, não só o seu posicionamento, mas até a sua presença nas redes sociais em questão de estar 100% do tempo. Não precisa estar 100% do tempo. Você pode fazer um cronograma, uma estratégia para você aparecer ali em alguns momentos diretos.
Então, quem trabalha, por exemplo, pode fazer um cronograma, sim, de posts, não daqui a um mês, porque tudo muda muito rápido, né? Mas pode, sim, escrever ali um script. Gente, nos stories hoje, eu vou falar sobre o tempo, vou falar começando no dia, vou falar sobre um outro assunto, e aí você aparece só no momento que for necessário. Não precisa estar muito online 100% do tempo, não. Tem que mostrar essa humanidade, né? Tem, e aí quando a gente, e isso a gente está falando para iniciantes, né? Aí quando a gente começa, assim, já a captar ali um pouco de resultado, aí a gente monta a equipe, aí deixa a equipe responder, mas uma coisa que é muito importante, cliente precisa de resposta rápida. Então também depende muito do nicho que você trabalha. O online, por exemplo, se você precisa ficar 100% do tempo, eu falei que não, mas depende do seu nicho. O seu cliente precisa de resposta rápida. Aí, se for esse caso, determine um horário de resposta aí, porque ele precisa, isso demanda. E hoje em dia dá para continuar ganhando dinheiro com rede social? Só começou, Larissa. Olha que bom. Há muita gente, né, que não é da rede de comunicação ou que ainda não estudou um pouquinho das redes sociais, fica pensando muito assim, gente, mas como que ganha dinheiro na rede? São inúmeras possibilidades, desde a venda do seu produto, do seu serviço, trazendo a informação de que você existe para as pessoas irem lá no presencial e comprar, desde a produção de conteúdos online, onde você vai vender cursos, onde você vai vender mentorias, até mesmo quem trabalha nesses bastidores, então produtores de conteúdo, lançadores. Então é um mercado que movimenta milhões e que ele não tem paredes. Então, a rede social, a internet, ela alcança o mundo. E nesse alcançar o mundo, às vezes, o que eu produzo aqui em Uberlândia, por exemplo, nem precisa ser para cá, pode ser para Dubai. E tem que pagar para publicidade também? Para gerar mais ganhos? Existem, sim, alguns mecanismos que, para melhorar o alcance, que é algo que se fala muito dentro das redes sociais, você precisa pagar uma taxa. Não é algo que é 100% direcionado, porque depende de quanto tempo a pessoa está ali, quais que são realmente os desejos dela de resultado, mas isso fortalece. Então, quem ganha, por exemplo, altos valores na internet, sabe o poder que tem ali do patrocinado, que é algo que todo mundo fala, mas que a gente também recebe muito, né? Então, ter um investimento base ali é, sim, algo que ajuda muito, mas é algo que é no segundo patamar, que a gente estuda para poder direcionar certinho. É igual uma empresa que você está abrindo, tem que fazer todo estudo, exatamente, analisar o perfil. E aí vem até naquela pergunta que você me fez anteriormente. Dá dinheiro? Dá. Se você vai trabalhar, a internet não é brincadeira, ela é um trabalho como outro qualquer. Então, ele vai gerar, sim, a necessidade de ter comprometimento, a necessidade de amanhã você ter uma equipe, a necessidade de investimento. E a necessidade de falar a verdade, porque hoje em dia tem tanta fake news muito. Em todas as redes sociais, então tem que tomar muito cuidado. Muito. Você como publicitária ou como jornalista, a gente sabe muito bem o poder das palavras, né, Natália? Sim, muito. Eu falo que as palavras têm tanto poder que se a gente utilizasse ela em 90% das vezes para promover coisas positivas, até a nossa realidade pessoal seria diferente, né? Mas essa quantidade gigante de fake news que existem, essa quantidade gigante de informações que não são verdadeiras, elas são para pico de atenção. E às vezes até isso é um tiro no pé para quem faz. Porque se você chama atenção, você tem que manter essa atenção. E como que você vai fazer isso? Através de uma comunicação integrada? Será que isso vai funcionar? Será que não? Por isso que a gente vê, por exemplo, alguns BBBs, algumas pessoas que estão direto na rede aí, que vira e mexe, tem informações de fofoca, tem algumas informações que são realmente notícias assim escabrosas e tal, porque sempre tem que ter uma ou outra para poder manter aquela visibilidade. Ah, entendi. É assim que funciona, né, nas redes, mas tem que tomar muito cuidado, porque a internet não é terra de ninguém hoje em dia. Sim, tem proteção. Sim. Então a gente vê aí, por exemplo, um movimento dentro dos filmes, dentro dos documentários, falando que existe a Dark Web, ela existe mesmo. Então a gente vê aqui nas telas algo que é comum, que é divulgado, mas existe toda uma rede por trás, onde a internet, todos esses mecanismos aí são utilizados para poder fazer suas manipulações para coisas que não são positivas. Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. E agora, só para encerrar, um recadinho especial sobre esse tema, comunicação nas redes, para a gente finalizar o nosso conteúdo de hoje. Tá. Olha, comunicação existe desde a barriga da nossa mãe, nós nos comunicamos e recebemos comunicação o tempo todo, mas as redes sociais são uma oportunidade para que você receba comunicação e leve a sua comunicação para o mundo. Usar ela de modo equilibrado é uma grande potência, tanto para transformar a sua vida quanto para abrir sua mente. É isso mesmo. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada a você. E até a próxima aqui no Informativo. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. E a nossa edição de hoje fica por aqui. Mais informações no Jornal da Cultura às 9 da noite. Obrigada pela companhia e bom final de semana. Tchau, tchau.